Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Sabe onde está esta recomendação? Que na verdade não é uma recomendação, é um mandamento, uma ordem. Está no imperativo, toda a frase aqui, todo o texto, vem da Bíblia, do livro de Deuteronômio. Está no capítulo 22, no versículo 8. Deus, quando deu lei e leis ao seu povo, mandamentos, ordenanças, Ele deu para todos os aspectos, até para isto, para o cuidado devido na construção de uma casa, da casa que iria abrigar a família. A preocupação de Deus sempre se estendeu para todos os aspectos da vida humana. O essencial é o relacionamento espiritual com Deus, mas Ele sabe que estamos nesta terra e temos que viver o melhor possível neste mundo e da melhor maneira possível. Quando Ele formou a nação, aquela nação especial chamada Nação de Israel, Ele se preocupou com todos os detalhes da vida daquele povo. Por isso, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de livros da lei de Deus para todos os aspectos da vida. E olha só que interessante, Ele se preocupa até com isto, com a construção das casas onde as famílias seriam abrigadas. As casas daquela época, elas praticamente não tinham quintal, então elas tinham que ter terraços, porque eram feitas ligadinhas umas às outras. São lajes, como nós temos as nossas lajes hoje, os terraços hoje, onde são colocadas as coisas e muitas atividades são feitas, as coberturas. Eles tinham muitos terraços, alguns tinham uma pequena cobertura, outros não tinham cobertura nenhuma, e muito tempo da vida familiar, até para se guardar coisas, eram colocadas no terraço. E Deus se preocupa em que esse terraço tivesse parapeitos. Em geral, as casas eram quadradas ou retangulares, portanto, eram 4 muros que formavam o parapeito da casa, ou os parapeitos da casa. Nós temos que cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa, pensando na casa como lar, como família. E até hoje é necessário nos preocuparmos com isto. Temos que cuidar para que ninguém se machuque, para que ninguém caia para fora. Todas as pessoas estão caindo para fora das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. Familiares que caem nas drogas, que caem no alcoolismo. Às vezes, esposos que caem no adultério, esposas que caem no adultério. Famílias que caem em desuniões por brigas tolas. Sim, temos que fazer parapeito nos nossos lares, nos terraços das nossas famílias. Você tem se preocupado com isso, com cuidar para que ninguém caia? Quando eu penso nas 4 paredes, estava pensando esses dias em como podemos pensar nessas paredes, pensando nessa questão dos relacionamentos. Quando eu penso nas paredes, nessas 4 paredes do parapeito, eu pensei que uma eu posso chamar de a parede da amabilidade. Amabilidade, ser amável. Há um texto na Bíblia, em Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é a amabilidade. Em algumas versões é chamado de benignidade, fazer o bem. Nós queremos casas, e posso pensar na casa, na família, cuja parede ali, a construção principal é formada pelo amor. É claro que a base de toda família deve ser o amor, mas este amor, ele não é apenas um sentimento. Muitas pessoas têm o amor como sentimento, algo que é só emoção. Não, o amor verdadeiro, ele tem aspectos práticos. E, portanto, um dos aspectos práticos do amor é a amabilidade. Quem ama tem que ser amável, tem que ser benigno, fazer o bem. Na família, as relações precisam ser amáveis. Temos que estar buscando o bem do outro dentro de casa. Amável nas palavras, amável no cuidado que temos que ter, sempre preocupando não apenas com o seu próprio interesse, mas preocupando-se com o interesse e o bem-estar do esposo, o esposo preocupando-se com o bem-estar da esposa, os pais preocupando-se com o bem-estar dos filhos e os filhos com o bem-estar dos pais.
Muitas vezes, só os pais se preocupam com o bem-estar dos filhos e os filhos acham que os pais não fazem nada mais do que o seu dever, do que a sua obrigação. Afinal, como ouvi um filho dizer, eu não pedi para vir ao mundo. E eu vi um pai responder para o filho, eu não pedi para ser seu pai. Eu queria filhos, mas não exatamente um filho tão mal educado como você. Nós temos que buscar o bem-estar um dos outros, fazer o bem, não apenas estarmos de bem. Muitas famílias, para estar de bem, evitando até choques, não vão desenvolvendo contato, vão se isolando. Cada um vai para o seu quarto, cada um liga o seu computador, cada um liga a sua TV. Mesmo famílias que moram no meio rural, eu já vi muitas famílias quando almoçam, cada um vai para um canto, vai para o quintal, vai para debaixo de uma árvore. Eu vi isso uma vez num sítio que fui, uma família no interior do estado de São Paulo, cada um procurando o seu canto e não estando juntos. O individualismo que infelizmente tem tomado conta de muitas famílias. A amabilidade é uma parede que tem que ser construída, constantemente observada. Benignidade, bons tratos uns para com os outros, um cuidando do outro dentro da família e cada um tomando a iniciativa. Não importa se você não se sente tão bem cuidado por sua mãe, se você não se sente tão bem cuidado por seu esposo, você tem que cuidar bem. E normalmente, quando eu ajo com bondade, com benignidade, há uma reação positiva também. Mas há uma outra parede ligada a esta, porque uma parede é ligada à outra. E eu chamo esta segunda parede de comunicabilidade. Comunicação. A amabilidade se expressa na comunicação. A comunicação que nem sempre é comunicação verbal. Se bem que a verbal também é importante. Mas a comunicação que é manifesta no toque, no beijo, no abraço, no afeto. Uma campanha, uma vez, eu vi, feita por uma mídia, não me lembro exatamente qual, que havia uma pergunta: você já abraçou seu filho hoje? Eu faço essa pergunta agora para você que me ouve, você que é pai ou mãe, você já abraçou seu filho hoje? Você que é filho, você já abraçou seu pai ou sua mãe hoje, ou seu irmão, ou até sua sogra ou seu genro? Você já abraçou aquele que está próximo a você, que faz e que compõe a sua família? Você expressou afeto, carinho? É uma maneira de comunicar amor, amabilidade, a expressão física, o beijo, tão importante. Mas também verbalizar, isso é importante. Comunicar. A comunicação dentro de casa é algo que é chave, é essencial para o bom relacionamento familiar. Como comunicar? Devemos nos comunicar sempre, expressar o que pensamos, mas de forma amável. Podemos falar toda a verdade, a Bíblia diz, em amor. Na hora certa, no momento certo. Não muitas vezes à mesa, na hora da refeição, colocar toda a nossa raiva, a comida nem vai cair bem. Mas na hora certa, no momento certo, com as palavras certas, falar a verdade. Escolher o momento, mas elogiar. Como é importante elogiar. Como é importante dizer: querida, essa comida está tão boa. Querido, como você está bonito. Filho, você é inteligente. Às vezes usamos a nossa comunicação só para criticar. Podemos até fazer a crítica, mas uma crítica construtiva. Crítica construtiva é aquela feita na hora certa, com as palavras certas, em amor, mostrando não apenas a falha, mas a solução, ou aquilo que pensamos ser, mas querendo cooperar, querendo o bem. Sim, comunicabilidade é uma segunda parede, mas há uma terceira parede ligada às outras duas também, que é a parede da fidelidade, da lealdade. Fidelidade, ser fiel com os membros da família. Fidelidade conjugal, é verdade, mas a fidelidade também no cumprimento da sua parcela. Há filhos que praticamente despojam os seus pais e nunca pensam em retribuir. Você está sendo fiel aos seus pais, talvez você nem more mais com eles, mas você ainda cuida deles. Não é só mandar um dinheirinho para ajudar nas despesas, é estar presente, é falar, é conversar com os pais quando distantes ou idosos. Fidelidade para com os filhos, cuidando dos filhos, não apenas dando coisas para eles. Fidelidade, marido e mulher, lealdade. Deus é fiel, é uma expressão que a gente vê em muitos lugares.
mas nós temos sido fiéis como Deus é fiel, fiéis para com Deus e fiéis para com os nossos próximos, a começar com aqueles que fazem e formam a nossa família, fidelidade. E finalmente, a quarta parede, a parede da santidade. Sede santos porque eu sou santo. A palavra de Deus diz isto. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, está lá em 1 Pedro 1,15. Santidade. Muitas pessoas têm uma ideia errada de santidade. Acham que santo é alguém perfeito. A Bíblia diz que santo é alguém separado, consagrado. Ser santo é ser separado da maneira errada de ser do mundo e consagrado para a maneira certa que Deus quer. Santidade no nosso lar, santidade no nosso casamento, santidade nos nossos relacionamentos. Vamos cuidar e vamos fazer um parapeito no nosso terraço para que ninguém caia para fora do nosso lar. Vamos edificar e cuidar bem, arrumar e estar de vez em quando arrumando. Talvez uma dessas paredes esteja caindo. Você precisa de amabilidade, de comunicabilidade, fidelidade e santidade. Você tendo esta parede, o parapeito está pronto e olha, dificilmente alguém vai cair do terraço do seu lar, da sua família. Vamos arrumar, olhar, olhe como está o parapeito do seu lar, cuide dele, converse com os demais membros da família para que todos possam fazer a sua parte. Que Deus a todos abençoe.